KEDA é basicamente? O KEDA é uma extensão para você escalar aplicações no Kubernetes, né? Então, deixa eu pegar aqui, pessoal, eu vou até compartilhar aqui a minha tela, eu vou dar uma passada aqui pelo site do KEDA, e daí eu aproveito para comentar aqui os dois scalers que eu vou utilizar hoje. Que sempre tem bastante gente que conhece já, né? E sempre surge gente aí que, putz, é a primeira vez que eu estou aqui nas lives, né? Para que serve isso? É um projeto relativamente simples de se trabalhar e que eu não sei se o Fargate tem algum suporte para ele, Bruno, mas no caso do Container Apps existe esse suporte já. Saberia dizer? Como assim? Qual o suporte para... Não, porque... do scaler do KEDA? Isso. Te peguei, hein? Não, pegou, porque assim, o KEDA, ele vai iniciar um pod, certo? Ele vai monitorar continuamente uma métrica Um associada a um pod evento. que pode ser alguma Sim, coisa no cluster ou fora do cluster. Então... Sim, porque o que vai acontecer na prática? O KEDA vai estar monitorando algum evento. Quando esse evento acontecer, ele vai startar ali um workload, certo? Sim. E esse workload você vai previamente configurar ele para rodar com o Fargate. Então funciona. Vai funcionar numa boa. É que a gente precisa organizar na nossa cabeça a ordem das coisas. Não, o problema é que as nossas lives são caóticas, né? A gente começou falando sobre estilingue e atacar outras crianças. Quando a gente era criança, a gente não fazia isso adulto, só para frisar aí para o pessoal, atacar usando mamonas, né? O pessoal de apartamento não sabe o que é mamona, né? Tipo... Tem uma planta aqui com uma bolinha e pontiaguda, né? Então... Tem uma escola aqui meu vizinho é uma escola. Aí os moleque, filho da mãe, passa aqui e taca pedra pro cachorro ficar brincando. Fico pé da vida. Moleque do interior, não taca pedra no cachorro, mas taca pedra para o cachorro, entendeu? Aí fica taca as coisas pro cachorro ficar brincando. Aí a minha cachorra fica lá brincando com as pedras que os moleque tacam. O Cauê aí tá falando do simulado aí do Mike. O Guilherme comentou aí do pessoal da Federal que ele estuda. Show de bola. Mas enfim, pessoal, o que acontece? O KEDA, ele é um projeto que surgiu com o pessoal de Azure Functions, então, o pessoal que desenvolvia soluções serverless dentro do Azure, pessoal, dá para a gente considerar que esses caras conhecem aí um pouco sobre escalabilidade, né? Deixa eu até colocar a tela cheia aqui. Beleza. E assim, esse projeto foi desenvolvido para Kubernetes, daí alguém pode até falar, será que é isso que a Azure Functions utiliza para escalar aplicações? Eu particularmente não sei, o pessoal não revela, mas eu chuto que deve ter muita coisa que desenvolveram aí para Azure Functions que acabou sendo aí colocada aí nesse projeto. E o que acontece, pessoal? No fim das contas, aqui até na parte de conceitos, né, ele vai falar como o KEDA funciona. KEDA é a sigla de Kubernetes Based Event Driven Autoscaler. Alguém vai falar, putz, mas o Kubernetes tem o Autoscaler, que é o HPA, Horizontal Pod Autoscaler, que está inclusive aqui nessa imagem, né? Para que você vai usar o KEDA? O HPA, pessoal, ele se baseia em métricas básicas do Kubernetes, como CPU, uso de memória, né? E imagine aí que você está trabalhando, sei lá, com RabbitMQ, Kafka, outras tecnologias. Talvez você chegue à conclusão que você tenha que escalar a sua aplicação com base no volume de eventos e mensagens, uma outra métrica, de repente uma métrica de uma solução de monitoramento da sua aplicação, né, você usar essa métrica para escalar a sua aplicação. Posso dar
Pode falar. adendo, Renato, Sim. que assim, um dos grandes problemas que nós temos, principalmente de aplicação, até aplicação bem feita, é que assim, métrica de CPU e memória nem sempre revela que a sua aplicação está passando por uma alta demanda. Justamente. Correto. E a gente tem visto nas empresas cada vez mais adotar QEDA para escalar para o network, porque ele é mais preciso em entender que houve uma alta demanda de acesso na sua aplicação. Sim. E, enfim, né? E como que você pode fazer isso? Usando, de repente, alguma solução de monitoramento, né? Sei lá, você falou de network. Se a gente está no Azure, a gente tem um Azure Monitor. Na AWS seria o CloudWatch, correto, Bruno? Sim, é o CloudWatch. Você consegue pegar então uma métrica que está no Azure Application Insights ou no CloudWatch da AWS, só para citar tecnologias proprietárias de nuvem, né? E usar isso como base para escalada. Aí alguém vai falar, putz, mas eu quero usar uma solução de monitoramento gratuita, tipo o Prometheus. Dá para usar também. Então depende que existe um scaler, né? O scaler, na verdade, vocês podem até ver aí pela flecha, né, que o QEDA, no fim das contas, ele vai utilizar o HPA, né, que o HPA é um mecanismo para escalar, só que ele vai estender as capacidades básicas do Kubernetes, deixando que você use outras métricas além dessas métricas como CPU e memória, né? Então é isso que o QEDA faz, pessoal. E para você instalar o QEDA é bem tranquilo, né? Você vai utilizar o Helm, que é um gerenciador de pacotes para Kubernetes, né? Em vez de você usar 30 mil scripts para subir uma coisa, normalmente com uma linha de comando do Helm você sobe e está tudo empacotado, né? E aqui são tecnologias aqui que têm suporte aqui ao QEDA, né? Então, ActiveMQ, se eu não me engano, é da IBM, Kafka, esse Kafka Experimental aqui eu não vi, mas já me deu ideias de aprontar com isso nas próximas lives, não hoje, né? Pelo amor de Deus. Azure Event Hubs, daí tem o Kinesis da AWS que deve Esse estar. etcd aí, eu estou enganado ou é o etcd do Kubernetes? É o etcd do Kubernetes. Dá para. Ele monitora o etcd lá? Ele tem acesso? Ó, eu nunca testei, mas ó, Scale Applications Based on a É que o etcd etcd. também é um banco, né? Então pode Sim. ser que seja não um banco do Kubernetes, mas enfim. Por isso que eu perguntei. Sim, mas você consegue fazer algumas coisas aqui. Deu alguma ideia aí para você já? Cara, pra ser sincero, não. Queria só buscar um exemplo que isso seria factível, entendeu? Sei lá, Beleza. por que alguém iria querer monitorar o etcd do Kubernetes? Se é que é possível, entendeu? Vou reformular. Se é que é possível quando a gente está usando AKS e EKS. Quando você está numa distribuição própria, sim, é possível. Eu não sei daí se existe aí algum tipo de limitação. Aí é questão até de consultar o projeto. O repo, né, desse. Talvez. Enfim. Ó, tanto que, ó quem que é o mantenedor do projeto, o mantenedor principal. Hawaii. A gente não tem. Eu desconheço alguém que utilize a nuvem da Hawaii aqui no Brasil. Mas eu sei que eles fazem equipamentos aqui no Brasil. Tanto que aqui próximo de casa, em Dayatuba, aqui na Santos Dumont, tem uma fábrica deles. Mas enfim. Né? Você pode entrar aqui no scaler, no código aqui do scaler tal, e tentar brincar, abrir uma discussion aqui, sei lá, explorar aí com essa parte de comunidade aí do Kubernetes. Mas tem muita coisa aqui, pessoal. Tem, de repente, se você vai trabalhar aqui com o GitHub Actions, dá para você escalar scalers no cluster Kubernetes. Tem suporte a tecnologias da Google também, além de AWS e Azure. Isso daqui de banco de dados eu já fiz uma vez com SQL, daí até o Bruno brincou daí. Que isso faz? Na verdade, ele vai fazer um select, o count desse select é usado como
como métrica daí. Você pode fazer algo sério, que é escalar de repente com volume de coisas pendentes, ou né, Fazer um select na CPU do você pod. pode fazer um select 1000 de nada, né, para retornar o número 1000, né? Aí ele Você vai pode escalar muito, infinito. você pode muito bem fazer isso, né? Enfim, tem suporte a Redis, tem suporte a Azure DevOps, Prometheus, então tem muita coisa. O que eu vou mostrar hoje? Na verdade, eu vou rever, né, como a gente pode escalar usando o Cron, né? E como que a gente pode escalar daí usando um segundo scaler que eu não tinha visto ainda, mas eu decidi hoje à tarde testar e funciona muito bem, que é o Kubernetes Workload, né? Então, como que o cron funciona, pessoal? O cron, ele vai funcionar usando uma expressão de tempo, ou seja, uma cron expression. Você vai passar aqui um time zone, provavelmente o desenvolvedor aqui é indiano, né? Kolkata é Calcutá na Índia, né? Ele passou aí o time zone aí de Calcutá, né? A única coisa que eu lembro aqui de cron expression, minuto e hora. Para mim é o suficiente, né? Para usar esse scaler, né? Mas o que você poderia fazer aí? Dá para colocar expressões mais complexas aqui, use aí uma cron tab, aí, um site aí que gere cron expression. Mas você pode colocar aqui o time zone aqui do Brasil, São Paulo, Brasília, Rio, né, que acho que é o que pega a maioria de quem está nos assistindo agora nesse momento, né? E a gente usa isso como base para escalar uma aplicação. No que escalar uma aplicação com agendamento é útil? Eu fui dar uma palestra numa empresa no passado, daí o pessoal falou, putz, mas você vai falar de RabbitMQ? A gente já está usando isso com RabbitMQ, não é novidade. Eu falei, tem esse scaler aqui, vocês já viram? Que era justamente o cron scaler. O que o cron scaler faz basicamente? Você vai passar um horário, né? E ele vai escalar isso com base no horário. Você pode colocar time zones diferentes aqui, você pode colocar mais de uma cron expression, porque os triggers aqui, pessoal, é um array. Você pode colocar várias combinações e até colocar scalers diferentes combinados, né, para você escalar uma aplicação, né? Então, o que acontece? É bem flexível. Você pode escalar uma aplicação com base na quantidade de mensagens que chegam no RabbitMQ ou no Kafka e colocar um horário. E daí você colocar normalmente um horário de pico para você ter um número X de instâncias sempre disponível, né? Então, é uma possibilidade aí interessante aí para resolver um problema comum, né, em empresas, né? Vocês sabiam que dava. O Diego, eu acho que eu já falei para ele umas 300 vezes, né? O Diego acho que está até cansado Já sabia. de me ouvir falar sobre isso, né, Diego? Isso aí. Mas você sabia que dava para fazer isso também, Bruno? Sabia já. Uhum. Uhum. Ah, beleza. Eu sou um cara repetitivo, me desculpem. Não? Brincadeira. E no caso do workload, pessoal, esse workload eu achei extremamente interessante. Eu acho que talvez faça bastante sentido em arquiteturas de microserviços, né? O que é o Kubernetes Workload, né? Você consegue escalar uma aplicação baseada na contagem de pods de outra aplicação. Só que aí tem um pequeno alerta. Essas aplicações têm que estar no mesmo namespace. Você vai colocar aqui o pod selector, né? Putz, cara. Bota fé que eu conheço lugares que iriam usar isso. Então amanhã você já está. Eu vou subir o código no GitHub. Amanhã o senhor já está testando isso e na próxima live o senhor confirma que eu não falei groselha, né? Que eu já não trabalho mais com aquele time, mas eu vou mostrar pros caras certeza isso daí. Não, Porque beleza. eles têm uma aplicação que existe uma relação entre elas. Se tem 5 dessa, tem que ter 2 da outra, entendeu? Sim. Que é o que você tá falando aí, né? Sim, justamente. E daí, o que acontece, pessoal? Você vai colocar aqui o pod selector, né? Você vai passar aqui um filtro, né? Aqui ele traz até um filtro. Por default, ele vai pegar só pods que estão no modo normal, né? Então dá para você colocar aqui algumas cláusulas, né? E o app aqui é o nome do deployment, né? Você está na aplicação B, você vai colocar aqui no app apontando para a aplicação A. E ele coloca aqui um alerta, né?
the search scope is limited to the namespace where the scale de objects deployed, ou seja, eles têm que estar no mesmo namespace, né? Você não vai conseguir fazer essa interação aí com namespaces diferentes. Então fica aí a dica. E o que eu usei aqui no exemplo que eu vou mostrar para vocês? Eu usei aqui esse atributo value, né? E daí o que ele vai usar aí como fator? Ele vai o valor que você passa aqui, né? Ele vai ser na prática o número de pods da aplicação que você se baseia dividido pelo número de pods da aplicação que você está configurando esse workload. Então, se a aplicação, vamos supor que essa daqui é a aplicação B. Se a aplicação A tem 4 pods, a aplicação B, você vai pegar 4 dividido por 0.5, sua aplicação B vai ter 8 pods. Sua aplicação B tem que ter o mesmo número de pods da aplicação A, você coloca 1 aqui. O Activation Value eu ignorei, não fez muito sentido aqui, pelo menos para o cenário de teste que eu criei. E você pode também fazer o seguinte, se você colocar aqui o fator como 2, o que vai acontecer? Se a aplicação A tiver 10 pods, a aplicação B, que é para a qual você configurou esse trigger aqui, ela vai ter 5 pods, porque vai pegar 10 dividido por 2, beleza? Então, eu achei uma solução bem elegante, bem interessante, que vale a pena aí, com certeza dá para usar aí no dia a dia, né? Até o Bruno comentou, né? Pelo que você viu também, né, Bruno? Acho que resolve bastante problema, né? Sim, mas não é todo time que consegue ter essa relação, né? Sim. E outra, vamos lá, essa relação só existe porque o ambiente dos caras não era redondo, né? A aplicação que depende uma da outra em microserviços, você já tem ali uma questãozinha de arquitetura que é questionável. Mas tudo bem, funciona. Para legados é bem comum você ter essas relações, né? Mas aqui eu acho que não cabe nesse momento ficar julgando a aplicação. O fato é, existe essa demanda no mercado, tem times que tem essa relação, vai funcionar bem pra caramba. Sim. Mas enfim, pessoal, fica a dica aí, dá para vocês. Eu até falo, cara, era uma relação de 1 para 8. Um pod de um lado, 8 do outro. Porque a aplicação que precisava de 8, ela não tem. Ela não é multithread. E ela não é multithread nem é por culpa dos caras que desenvolveu. Ela não é multithread porque ela carrega um legado dentro dela. Algumas DLL feito literalmente em 1990. Dá até medo. Se eu te falar o quanto essa empresa gera no final do mês de grana, você vai falar, nossa, cara, a gente tem essas DLL aí. A gente tira sarro, mas assim, tem muita grana envolvida, né? E você fala, putz, vamos mudar. Os caras vão falar, não, vai parar aí o que a gente tem, vai perder dinheiro e aí que a coisa pode degringolar, feio, né? Não, né? É que às vezes assim, às vezes até mais embaixo, Renato, não é nem tipo se eu quero mudar. Às vezes você tem todo um ecossistema de equipes, times, tudo ali em cima, montado em cima desse processo, que você simplesmente não muda do dia para noite. Você leva meses, anos para conseguir mudar isso. Sim. E aí, enfim, não dá para explicar sem ter que dar mais contexto, colocar o nome da empresa, enfim, aí só segue o jogo. Sim. Mas enfim, tem aí essa possibilidade, a gente pode utilizar isso aí no dia a dia, né? E daí, pessoal, o que eu vou fazer aqui? Eu vou até pegar, né? Deixa eu subir aqui o meu repo e daí eu já mostro isso aqui para vocês. Mas enfim, eu gosto muito desse projeto, eu estou sempre aí explorando. O pessoal que acompanha as lives aí sabe que estou sempre fazendo isso, né? E acho que assim, quem precisar aí resolver alguma coisa no dia a dia, eu acredito aí que o Queda pode simplificar bastante aí a sua vida, beleza? Cara, eu acho que eu diria, Renato, que assim, a maioria das aplicações em produção
críticas, que tem muito acesso, cara, o HPA não funciona bem por CPU e memória. É um fato. Não funciona, não escala legal. E aí o QEDA com network vai resolver seu problema. Tem muita gente no mercado que faz essa recomendação. Não é o Bruno tá falando, cara, é uma galera, vários fóruns que você vai achar esse tipo de relação. Precisando escalar melhor, é network. Sim. Mas enfim, deixa eu fazer o seguinte aqui, pessoal. Só um minutinho. Aproveitando, temos dúvidas aí, pessoal? Se tiverem dúvidas, façam a pergunta aí, a gente já responde, né? Já estamos aí na parte final aí da nossa live. Eu vou pegar aqui, pessoal, já mando o repo aqui para vocês. Espera aí. Deixa eu pegar isso daqui. Você tá mostrando alguma coisa na tela ou não, Renato? Ainda não, ainda não. Tá. Eu vou. Deixa eu até aproveitar enquanto eu estou subindo aqui, pessoal, como que se instala o QEDA, né? Você instala o QEDA, né? Deixa eu ver aqui se está aqui em Concepts. Né? Deploy em QEDA. Você vai instalar o QEDA usando o Helm, né, que é um gerenciador de pacotes para Kubernetes. Para instalar o Helm é tranquilo. Como eu trabalho mais com Windows, pessoal, dá para você usar o Chocolate e aí o gerenciador de pacotes para fazer isso. Né? Você instala o Chocolate e daí você dá um choco install Helm aí e ele manda aí para você essa ferramenta. O K9S, inclusive, que a gente usa bastante, eu costumo, né, instalar ele aqui dessa maneira, né? E você pode daí também, pessoal, fazer o seguinte, né? Tem como instalar em Ubuntu, sei lá, outras distribuições, sistemas operacionais. Uma vez que você instale o Helm, Helm repo add, né, para adicionar o repo aqui do QEDA Core, Helm repo update e Helm install. Né? O Helm install sobe todos os componentes do QEDA. Aí um detalhe extremamente importante, né? Normalmente se instala o QEDA num namespace chamado QEDA, para ficar fácil de identificar. E não instale o QEDA 2 vezes no mesmo cluster, porque vai dar merda. Vai escalar 2 vezes, né? Não, na verdade, seu cluster vai entrar em colapso. Eu já fiz isso para testar, não foi por burrice. Realmente assim, o negócio vai conflitar, não vai fazer mais nenhum sentido ter o QEDA, né? E para você conseguir remover daí do cluster, é mais fácil você matar o cluster e subir tudo de novo.